Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É uma alegria, um prazer, como sempre, estar aqui me dirigindo a vocês com muita alegria, e espero que você tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus, um dia próspero, feliz. E se você estiver enfrentando lutas e dificuldades, pode ter certeza, Deus te dá forças para vencer. Não existe ninguém que não passe por dificuldade. E se Ele deu forças para eu vencer, como já venci, você vai vencer também. Porque Deus tem promessas de vida para nós e de vitória. Então eu quero nesta manhã orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está nos vendo neste momento. Que o Senhor o abençoe poderosamente. Que o Senhor dê ordens aos anjos a seu respeito para que o guarde, que os abençoe, que cuide deles, ó Pai, conforme a Tua promessa. Em nome de Jesus, que esta pessoa seja vitoriosa em tudo que fizer e que também vença as lutas, ó Deus, e seja um vencedor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler nesse dia um texto que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. É um texto bastante conhecido, bastante lido atualmente, mas nós vamos ler novamente. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e depois o versículo 21 e 23. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós vemos aqui nesse texto da Bíblia Deus criando o casamento. É algo maravilhoso. Nós podemos ver que Adão andava só pelo jardim, dando nome em todos os animais, eu fico imaginando a criatividade, a inteligência de Adão, olhando para cada animal e colocando o nome deles. E a gente fica vendo, né? Por exemplo, se a gente olhasse para uma girafa e a girafa chamasse aranha e a aranha chamasse girafa, parece que não ia dar certo, né? Parece que nós já acostumamos tanto que a girafa tem que ter o pescoço longo. E eu fico imaginando Adão colocando nomes em todos os animais e por certo imaginando, né? Essa tem que ser assim porque tem o pescoço longo. A gente fica imaginando como era a vida de Adão e a imaginação dele quando colocasse o nome em cada animal. Mas Adão era só. Cada animal tinha um macho e a fêmea. Como hoje a gente vê, né? O macho e a fêmea. Mas Adão não tinha uma fêmea para ele. Adão não tinha uma mulher para ele. E Deus, tudo que Deus fez era bom. Deus olhou para tudo aquilo que havia feito e Deus falou que tudo era bom. E olhou para Adão e achou Adão um homem só. Achou Adão um homem solitário.
Por mais que ele se divertisse com os animais, por mais que ele corresse pelos campos e brincasse com os animais, não era uma varoa, não era uma mulher, não era uma fêmea. E Deus viu isso. E Deus falou assim: não, vou fazer para Adão uma mulher, uma companheira, uma auxiliadora, uma mulher que lhe seja idônea. Vou fazer para Adão uma fêmea também, porque ele é macho, precisa de uma fêmea. E assim Deus colocou Adão num profundo sono, que nós costumamos brincar, né? Que Deus anestesiou Adão e Adão dormiu. E Deus tirou uma de suas costelas e fez a Eva. E no momento quando Adão acordou, Adão olhou para ela e disse assim: esta, afinal, é carne da minha carne, osso do meu osso, e vou lhe chamar de varoa. Ele era um varão e ela uma varoa. E depois, mais para frente, nós vemos que o nome dela foi Eva. Deus deu o nome a ela de Eva, ou Adão, né? E nós vemos aqui Deus instituindo, Deus inventando, Deus criando o casamento. É tão interessante, queridos, que Deus não deu para Adão uma criança. Deus não deu uma criança para Adão. Deus não deu uma adolescente. Deus deu para Adão uma mulher já formada, da idade compatível com a de Adão, para que eles pudessem ter relação sexual e pudessem multiplicar e pudessem ter filhos. Esse era o sonho de Deus. O casamento de Deus, o sonho de Deus em relação ao casamento é para que tenham filhos, para que um satisfaça o outro, o desejo sexual um do outro seja satisfeito, seja completo. Essa foi a invenção, a criação de Deus. E Deus achou que isso era bom. Então nós vemos aqui o casamento. Hoje, nós vemos o casamento sendo tão banalizado, né? As pessoas já casam com a intenção e dizem assim: eu vou casar, se não der certo eu largo. Isso não é o sonho de Deus. Esse não é o objetivo de Deus. Tanto é que quando você vai se casar, você é preparado para o casamento. Não sei lá na sua igreja, não sei onde você frequenta, mas na nossa igreja nós preparamos o casal para o casamento. E o namoro, o que é o namoro? O namoro é para você se relacionar com ele, com a família dele, para você observar, olhar se realmente aquele rapaz, aquela moça está de acordo com aquilo que você tem sonhado. Se você vê que não é, você tem a oportunidade de cair fora. Depois vem o noivado. O noivado parece que se torna uma coisa um pouco mais séria, mas o noivado também pode ser desfeito. Não tem problema, se você vê que não está dando certo, você pode desfazer. Mas quando nós partimos para o casamento, quando nós chegamos ao altar para nos casar, quando você disse sim, aceito, é até que a morte o separe. Você pode achar que eu estou falando algo absurdo para os dias de hoje. Não importa o que você pensa, importa o que Deus acha. E o que Deus pensa, o que Deus sonha para o casamento, é que nós vençamos as crises juntos. É que nós vençamos as dificuldades juntos. Falta de dinheiro, junto. Enfermidade, juntos. Porque só a morte pode separar. Aí você pode pensar assim, mas e se não haver compatibilidade de gênero? Você teve a oportunidade de ver isso no namoro, você teve a oportunidade de ver isso no noivado, agora você tem que se adaptar ao gênio da pessoa e a pessoa, o seu cônjuge, tem que se adaptar ao seu gênio. Não existe mais agora, não tem como voltar atrás.
busque ajuda. Se você está enfrentando crise no seu casamento, se você está enfrentando dificuldade no seu casamento, procure ajuda. Há um casal no momento que eu estou ajudando, que não é nem aqui da cidade, e eu tenho conversado com eles, e eles têm 2 filhos, um adolescente, o outro ainda pequeno, e depois que eu conversei com eles, o filho mais velho quis conversar comigo, um menino de apenas 10 anos. E aquele menino sentou-se ali, nessa idade geralmente eles têm dificuldade para falar, e eu comecei a perguntar para ele: o que está acontecendo? Você está com algum problema? Ele disse: estou. Eu falei: qual é? Ele disse: o meu pai e a minha mãe estão se separando. E aquele menino começou a chorar. E quando eu conversei com o pai separadamente, eu disse: como é que você, sem dizer a ele o que o menino havia me contado, porque é confidencial, como você está vendo os seus filhos com respeito à separação? Ele: normal, normal, meus filhos estão bem. Eu falei: você acha que eles não estão sofrendo? De jeito nenhum. Quando os meus pais separaram, eu também não sofri, meus filhos também não estão sofrendo. Quanto engano, quanto engano. Não tem mais volta. O filho agora tem o pai e a mãe. Essa separação para os filhos traz grande culpa. O filho fica pensando, ou achando, ou falando: eu sou culpado, eu fiz alguma coisa errada para que os meus pais tomassem essa decisão. Então, queridos, se ajeitem, procurem ajuda. Eu estou à disposição se vocês quiserem a minha ajuda. Mas você tem que buscar ajuda, porque o seu casamento agora envolve uma terceira pessoa, e esta pessoa está ligada a vocês de maneira que não tem volta. Então, vença a crise, busque a Deus, procure ajuda e vocês vão vencer. Porque o casamento que Deus criou, o casamento que Deus idealizou e sonhou, não há separação. Há separação no namoro, há separação no noivado, mas no casamento não. E o casamento bíblico, o casamento sonhado por Deus, é entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher. Você não encontra na palavra de Deus um casamento que não seja de um homem com uma mulher. Você pode ler a Bíblia toda, você não vai encontrar. Então eu quero dizer que você, querido, que está enfrentando uma crise com sua esposa, você, querida, que está numa crise com seu esposo, volte a repensar. Porque o segundo não vai dar certo, o terceiro não vai dar certo, e quando você estiver lá pelo 5º marido, 5ª esposa, você vai dizer: por que eu não fiquei no primeiro? Desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Desejo o esclarecimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo toque na sua vida, trabalhe no seu coração e mostre para você que o seu casamento é um sonho de Deus. E Deus quer que vocês fiquem juntos, vençam as batalhas, vençam as lutas e sejam vitoriosos. Esse é o sonho de Deus. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse casamento, abençoe esta família, abençoe este casal, os filhos, dê a eles a vitória, Senhor. Todo casamento passa por crise, o Senhor sabe disso. Mas, ó Pai, que o Senhor possa abençoar este casal de tal forma que eles possam vencer todas as crises e serem vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, querido, e que você tenha vitória sobre essa crise. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.